Olá, galera. Gente, hoje vamos sair um pouco desse conteúdo que a gente estava estudando de proporção, né? E teorema de Tales e tudo. E hoje vamos retomar o conceito de porcentagem, tá? Então, seguindo todo o livro de vocês, tá? O conteúdo da nossa aula de hoje, o tema da nossa aula de hoje, retomando o conceito de porcentagem, certo? Então vamos lá, vamos entender. Porcentagem representada pelo símbolo, esse símbolo aqui, ó, tá? Creio que todo mundo já conhece esse símbolo. É a divisão de um número por qualquer por 100, ou seja, é um número que é dividido por 100. A expressão 25%, por exemplo, significa que são 25 partes de um todo foram divididas em 100 partes. Então, o que é porcentagem? A porcentagem, eu tenho 25 partes, na qual essa parte foi dividida em 100 partes, tá? Então, é 25 partes de um todo que foi dividida em 100 partes, tá? De uma forma mais simples de entender. Há 3 formas de representar uma porcentagem. Então, há 3 formas de representar uma porcentagem. Como? A forma percentual, a forma fracionária e forma decimal, certo? Então, quais são as formas? Forma percentual, né? Forma fracionária e forma decimal. A gente vai ver cada uma detalhadamente mais na frente. O cálculo do valor representado por uma porcentagem geralmente é feito a partir de uma multiplicação de frações. Multiplicação, então o cálculo é feito através de multiplicação de frações ou de números decimais. Por isso, o domínio das 4 operações é fundamental para a compreensão de como calcular corretamente uma porcentagem. Então, todos devem ter o domínio das 4 operações, tá? Somar, subtrair, multiplicar e dividir, certo? Para que possa fazer os cálculos corretamente. Representações de uma porcentagem. Então, quais são? Forma percentual. A representação na forma percentual ocorre quando o número é seguido do símbolo. Esses símbolos são assim, porcento. Exemplo. Então, a forma percentual é quando tem um porcento. Exemplo, 5%, 0,1%, 150%, tá? Então, são as formas de representar. E na forma fracionária, como que se representa? Para a realização de cálculos, uma das formas possíveis de representação de uma porcentagem é a forma fracionária, que pode ser uma fração irredutível ou uma simples fração sobre o número 100. Exemplo, 25% é 25 sobre 100, tá? Isso aqui dá para ser simplificado, né, por 25, que vai dar o quê? 1/4, certo? Então, outra forma de representar a porcentagem é na forma fracionária. E a outra, na forma decimal. A forma decimal é uma possibilidade de representação também. Para encontrá-la, é necessária a realização da divisão. Exemplo, a forma decimal de 25% é obtido como? Pela divisão de 25 dividido por 100, que é quanto? 0,25. Professor, e por que aqui na fracionária, né, a gente não dividiu? É porque a gente tem que deixar em forma de fração, então a gente simplifica. E para deixar na forma decimal, a gente simplesmente divide direto, que dá 0,25, certo? Ó, um macete bem interessante. Lembrando que a nossa base é decimal, então ao dividir por 100, basta andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Esse macete é bastante importante para vocês entenderem quando for na forma decimal. Por exemplo, para que a nossa base, no caso, ela é decimal, ao dividir por 100, a gente anda 2 casas para a esquerda. Como assim?
Ó, forma percentual para a forma decimal. Então, a gente tá no porcento, tá em porcento, eu quero ir para decimal. Como é que faz? 30 é igual a quê? A 0,30, que é igual a 0,3. O que acontece? Não é 30 dividido por 100, a gente anda apenas duas casas, que chega a 0,30, tá? Ou 0,3, tanto faz. O zero aqui não vai, como é que se diz? Influenciar. Eu tenho 30, ó, eu ando duas casas, duas para a esquerda, ó, para esse sentido aqui que eu tô colocando o cursor. Aí a vírgula fica sempre aqui no final. Uma casa, duas casas. Pronto, 0,30. E 5? 5 é a mesma coisa. O zero fica aqui, ó. Uma casa, duas casas. Sempre à esquerda, aí fica 0,5. 152. O zero fica aqui, ó. O zero não, a vírgula, desculpa. A vírgula sempre fica aqui, do lado direito. Anda para a esquerda. Uma, duas. 1,52. Sempre duas casas, certo? Porque é por 100. Se fosse por 1000, andava três casas. E assim sucessivamente. Alguns exercícios pedem para fazermos o contrário, ou seja, transformar o número decimal em porcentagem. Realmente, esse macete é muito importante para vocês. Então, tem exercício que vai pedir do percentual para a forma decimal ou do decimal para o percentual em porcentagem, né? Então, como é que faz? Para isso, basta andarmos com a vírgula duas casas para a direita, aumentando o número e acrescentando o símbolo, ó, porcento. Então, do porcento para o decimal, eu ando para a esquerda, a vírgula duas casas. Do decimal para o percentual, eu ando duas casas, no caso, para a direita, aumentando o número e acrescentando o símbolo porcento. Vamos lá. 0,23, como é que eu faço para ficar em porcentagem? A vírgula não está aqui, agora eu vou andar para a direita. Uma, duas. Pronto, 23. Ficou 23, coloca o símbolo. 0,111, ó. Uma, duas. Ficou 11,1, coloca o símbolo. 0,8. Uma, duas. 80. Você pode colocar o outro zero, tanto faz. 1,74. 2, 174. Sempre colocando o símbolo, que é o símbolo de porcento, certo? Então, esse macete aqui é muito importante vocês terem em mente para que possa resolver os exercícios, não só agora, né? Mas mais para frente ou qualquer questão que vocês se depararem. Como calcular uma porcentagem? Os problemas que envolvem porcentagem são bastante recorrentes, portanto, saber calcular é essencial. A estratégia de resolução depende do tipo de problema com o qual se está lidando. Veja algumas possibilidades. Exemplo 1. Um plano de uma empresa de telefonia custava R$50, porém houve um aumento de 4%. Qual o valor do aumento em reais e qual o novo valor da fatura? Vamos ver aqui a resolução. Então, vamos lá. Vamos encontrar o valor da referência, ou seja, o valor que corresponde a 100%. No caso, o valor é quanto? 50. E esse 50 sofreu aumento de 4%. Então, calcularemos o valor do aumento a partir da forma fracionária, isto é, 4% de 50. 4 sobre 100 multiplicado por 50. Ó, conservar a primeira, no caso aqui tem um 1, né? Todo oculta, aí só multiplicar. 4 vezes 50 fica... e no caso aqui, ele fez a multiplicação de frações. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Ficou 4 vezes 50 e 100 vezes 1, tá? 200 dividido por 100 é igual a 2. Então, o aumento é de R$2. Então, R$2 e o valor da fatura é 50. 50 mais 2, 52. Então, o valor da fatura será R$52, certo?
Cálculo de porcentagem, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Calcule 15% de 30, ó, no caso aqui é um cálculo de porcentagem de porcentagem. Aqui a gente viu um número com por cento, né? Aqui é porcentagem de porcentagem. Para calcular porcentagem de porcentagem, utilizando a multiplicação de duas frações ou multiplicação de dois números decimais. Vamos ver bem que na forma fracionária, 15% vezes 38%. Numerador com numerador, 15 vezes 38, 570. 100 vezes 100, 10.000, né? Então, o que acontece? Esse valor dividido por esse valor dá quanto? 5,7. Certo? Professora, por que assim? Por que é sobre 100? Só relembrando, sobre 100, porque 15% corresponde sempre o 15 de um todo que é dividido por 100 partes. Sempre vai ser por 100, tá bom? Como é que é feito na forma decimal? Como é que é 15? Eu ando duas casas, como é que fica? Duas casas para a esquerda, lembra? 1, 2, 0,15. 1, 2, 0,38. 0,38 vezes 0. 0,15 vezes 0,38 é igual a 0,057, que é igual a 5,7. Por quê? Porque você, para transformar em por cento, você anda quantas casas? Duas. 1, 2, 5,7, certo? Então, turma, aqui é uma explicação bem sucinta desse conteúdo, tá? Vocês precisam ver também os vídeos, mais um vídeo que eu deixei aqui, tem 3 questões para ser resolvida, tá? E se esforçar ao máximo para que seja bem compreendido esse conteúdo, tá bom? E aguardo você até a próxima aula.